Olá, eu sou Evelyn Jimenez Sanches, consultora esotérica, e hoje, domingo, o primeiro dia da semana, dia 6 de abril de 2025, vamos ver através do baralho cigano o aconselhamento para todos os signos do zodíaco e logo após daremos a mensagem para os aniversariantes da semana com as runas e responderemos a pergunta mental. Vocês mentalizem aí uma questão, uma dúvida, alguma coisa pendente que vocês vão resolver essa semana e o tarô vai trazer a orientação e no final, para fechar a energia, nós traremos uma mensagem com o Oga, o oráculo das árvores. Então vamos lá primeiro, trazendo o início com o baralho cigano, para trazer o aconselhamento para todos os signos do zodíaco, pedindo o ancoramento de Santa Sara Kali, de todo o povo cigano, de todo o povo do Oriente, de todo o povo das estrelas. Então vamos pedindo que Santa Sara Kali envolva profundamente este baralho cigano para trazer o aconselhamento para todos os signos do zodíaco. Vamos lá, agora abrindo a mandala astrológica com o baralho cigano, né? Vendo aí o que temos aí para essa semana. O baralho cigano através de Santa Sara Kali, trazendo aí todas as orientações para essa semana. Vamos lá, começando pelo primeiro signo da roda zodiacal, Áries. Os arianos traz a carta número 34, a carta do peixe, né? Os peixinhos. Ela é uma carta tema do baralho cigano de dinheiro. Ela representa o dinheiro. Lá na nossa nota lá de R$100, né? O que a gente tem o desenho lá? Da garoupa, que é um peixe. Então lembre, peixe, dinheiro. Então traz aí uma orientação para os arianos para focar em coisas que tragam prosperidade. O peixe, ele traz a fertilidade, ele traz a abundância, né? É uma carta extremamente positiva e ele traz também uma proteção espiritual. Na redução numerológica vai dar um 7. 7 é um número espiritual. E que tipo de proteção espiritual os arianos têm essa semana? Crística. O peixe é o símbolo do cristianismo. Os cristãos, naquela época de perseguição, né? Os pagãos perseguiam os cristãos perseguiam os pagãos, né? Aquela época, quando você queria se identificar que você era um cristão, você desenhava um peixe. Então, o peixe traz essa energia crística de proteção e a fertilidade, a abundância, e é uma carta rápida, que as coisas acontecem rapidamente. O peixinho não nada rapidamente. Então traz esse momento de dinheiro, de concretização e de espiritualidade muito poderosa. E vamos lá para o pessoal de Touro, né? Os taurinos. Os taurinos sai a carta 26 do baralho cigano, que é a carta do livro, né? O livro é uma carta tema, taurinos, de estudo e trabalho, tá? Então é uma semana boa para estudar e trabalhar em cima dos projetos. Na redução numerológica vai dar um 8, então vocês tendo o poder de concretização. No arcano menor é o naipe de ouros, né? Então traz a materialização, traz a fertilidade. É uma semana que vocês têm que ter mais o mental do que o coração. É uma semana que tem que ter mais lógica, tem que ter um planejamento. Para vocês, né? A carta não chama o livro? Para vocês escreverem um livro, tem que ter começo, meio e fim, não é isso? Então é um período onde vocês têm que ter uma lógica, certo? E tudo que for importante por escrito, nada de boca. E a palavra-chave do livro é segredo. Então mantenha as coisas fechadas, não comente os projetos com as pessoas, tá? O livro é uma carta fechada.
Mantenha as coisas em segredo e use mais a cabeça do que o coração, fazendo um planejamento. É uma boa semana para mexer com parte jurídica, parte burocrática, e o livro representa os especialistas. Quem fez a faculdade para te atender, quem fez um curso superior para te atender. Então, se vocês tiverem uma questão específica, procurem um especialista na área. E vamos para o pessoal de Gêmeos, os geminianos. Sai a carta 35 do baralho cigano, a carta da âncora, né? Então, o navio ancorou, ele chegou a seu destino. Então, qual é a palavra aí para os geminianos essa semana aí, né? Vocês vão ancorar, vocês vão chegar no objetivo que vocês querem, né? Então, é uma carta de concretização, é uma carta fixa que traz estabilidade. Quando o navio está ancorado, ele fica estável, né? Então, estabilidade, segurança, é uma carta fixa e ela é a penúltima carta do baralho cigano, né? O baralho cigano tem 36 cartas, ela é a penúltima carta. Então, traz uma experiência para vocês ancorarem seus projetos, né? Traz uma experiência para vocês terem o poder. Na redução numerológica é o número 8, né? Então, traz para vocês aí muito poder para resolver as questões, situações mais confortáveis para vocês, né? Situações mais sólidas. E quem protege vocês essa semana, geminianos, é a linha dos marinheiros, certo? E vamos lá para o pessoal de Câncer, os cancerianos. Sai a carta 20 do baralho cigano, a carta do jardim. O jardim é uma carta do Dharma. O que é o Dharma? O Dharma são os créditos que a gente tem. É a colheita, o merecimento, a recompensa. Então o Dharma traz esse momento, vocês estão esperando liberação de alguma coisa a favor, essa semana vem. É uma carta que traz a felicidade, é uma carta que traz a alegria, e é um 20, que na redução dá um 2, compartilhamento, parceria. Essa carta, ela é uma carta da sexualidade, com afetividade, com parceria. Uma carta tema também de passear. Sai um pouquinho da rotina. A palavra-chave do jardim é lazer. Então vai passear, vai trazer os prazeres para sua vida. Então traz uma carta de cura, traz uma carta de uma semana boa para mexer com ervas, escaldapés, chás, banhos de ervas. Então uma carta extremamente da felicidade, da alegria, e esse 2 traz um compartilhamento, dividindo as questões com as pessoas, tá? Então o Dharma, os créditos virão essa semana, uma carta que traz a cura. E vamos agora para o pessoal de Leão, os leoninos. Os leoninos, sai a carta número 1, que é a carta do cavaleiro. Leoninos, a dica já é o número 1, inserir na rotina coisas novas. 1 é o primeiro número de toda a sequência numérica, inserir coisas novas. E qual é a palavra-chave dessa carta? Superação de obstáculos. Então, se vocês têm alguma coisa aí para resolver, provavelmente vai resolver com rapidez. E qual é a imagem mais clássica no baralho cigano do cavaleiro? É um homem que ele está montado num cavalo, ele está galopando, né? Ele está correndo, né? Ele está se movimentando. Então ele está acima, né? Ele está em cima de um cavalo. Ele tem uma visão mais ampla do que tem quem está o quê? Embaixo do cavalo. Então os leoninos vão ter essa visão a longo prazo, vão ver além do que as outras pessoas. Então vai ter uma visão com mais amplitude, né? E traz esse movimento controlado e direcionado. Então vocês vão conseguir controlar situações e direcionar. Uma carta de abertura, uma carta de Marte. E quem traz a proteção espiritual para os leoninos essa semana é São Jorge Guerreiro. Então São Jorge Guerreiro aí protegendo vocês, abrindo os caminhos e trazendo um início, trazendo novidades e superando os obstáculos rapidamente. É uma boa semana para lidar com veículos, compra e venda de veículos, né? Porque o cavaleiro fala da moto, fala do carro, certo? E vamos aí para o pessoal de Virgem, os virginianos. Sai a carta número 24, a carta do coração.
né? Então, o nome é uma das cartas de carga emocional, né? Nós temos duas cartas de carga emocional e o coração é uma delas. Então, o coração é a carta do amor. Então, qual é a dica para vocês, virginianos? Faça as coisas com amor, com carinho. É uma carta de equilíbrio, tá? Ela traz fluidez, ela traz equilíbrio. O número dá um 6, que as questões familiares, o 6 é um número emocional, que as questões familiares podem aflorar, né? O 6 é o número da família, da afetividade, né? Então, a gente fala quando sai o coração que o amor está no ar. E também os projetos que vocês estão iniciando provavelmente vão fluir, vão dar continuidade, porque a palavra-chave é equilíbrio, continuidade e fluidez, tá? Então fala, e o que está dentro do coração? Nossa intuição, nosso Deus interior. Então uma semana de vocês usarem o sexto sentido, de vocês usarem o Deus interior de vocês, né? Uma semana boa para fazer caridade. A palavra-chave do coração também é caridade, fazer trabalho voluntário. Então uma carta extremamente positiva aí para vocês, né? O Deus interior, a centelha divina falando com vocês para qual caminho seguir. E vamos para o pessoal de Libra, os librianos. Sai a carta dos lírios, os lírios da paz. Então uma semana que a dica é manter a paz, manter a tranquilidade, né? Os lírios é de quem? As flores dos lírios é de Oxum. Então, os librianos têm essa semana a proteção de Oxum, né? Que traz a fertilidade, que traz a beleza, que traz o ouro de Oxum. Então, fala de prosperidade, fala de paz e tranquilidade. E essa carta dos lírios, ela fala de pureza, de virtudes, mostra as suas virtudes. Por exemplo, na mão do arcanjo Gabriel, o que tem? Um buquê de lírios. Na mão de São José, o pai de Jesus, o que tem? Os lírios. O que é esses lírios aí na mão de santos e anjos, né? É as virtudes, é a pureza. Então faça as coisas com pureza. Também é uma carta que fala, é como se fosse o rio, né? A água, é uma carta de água, fala que as coisas vão fluir, vão dar continuidade, e é para vocês manterem essa paz, essa tranquilidade interior, fazer as coisas com beleza, né? Que é Oxum falando. É uma carta material também, ouro de Oxum, tá? E a fertilidade, traz a fertilidade e traz expansão, porque as coisas fluem, né? Como se fosse a imagem de um riozinho. As coisas fluem, continuam e expandem, tá? E vamos lá para o pessoal de Escorpião. Os escorpianos, sai a carta número 12, que é a carta dos pássaros. Escorpianos, essa é a carta tema do namoro, tá? É uma carta que fala de namoro. Então, cuidar dos relacionamentos afetivos. Ela traz um período de pessoas apoiando, de pessoas que fazem acordos. Ela é uma carta de acordos, né? Geralmente nos baralhos ciganos clássicos são dois pássaros voando na mesma direção, né? Então são pessoas que vão estar na mesma vibe, na mesma direção que vocês. Traz uma semana mais leve, né? Traz uma semana de apoio, traz uma semana que vocês expandem, mas não é expandir sozinho, porque é um 12 que dá um 3, né? Então é expandir junto com. Então uma carta que fala de parcerias, mas ela fala ao mesmo tempo de gente se unindo, mas com liberdade. Então gente próxima, ajudando, apoiando, mas com liberdade. Fala de doçura, fala de leveza. Então uma carta extremamente positiva aí para relacionamentos afetivos, para parcerias profissionais, porque traz esse momento de cumplicidade. Uma carta extremamente positiva para os escorpianos essa semana. E vamos para o pessoal de Sagitário. Os sagitarianos, sai a carta da mulher ou da cigana, tá? Então, é uma semana, sagitarianos, de vocês usarem as características femininas
né? Então é uma carta que fala de magia de fertilidade, de intuição, de afetividade. Então é uma semana de usar mais o coração do que a cabeça. Essa carta na redução numerológica vai dar um 2. Então é uma semana que vocês têm que aprender a dividir, né? É uma semana de aprender a dividir. É uma carta mais receptiva do que de ação. Ela é uma carta mais yin, né? Então espere a opinião das outras pessoas, divida. É uma carta extremamente positiva para bons contatos. Então quando sai a cigana ou a mulher, traz aí para vocês os bons contatos. E usar é uma carta de fertilidade, né? Então preste atenção essa semana às pessoas que passam por vocês, porque podem aparecer pessoas extremamente interessantes, tá? Então esse 2 fala de compartilhar, de esperar, de pedir a opinião das pessoas, né? Uma carta da magia da fertilidade, as características femininas. E vamos lá para o pessoal de Capricórnio. Os capricornianos, sai a carta número 8, que é a carta do caixão. É uma das 3 cartas de corte do baralho cigano, capricornianos. Então, essa semana podem acontecer imprevistos. O caixão é a carta do caso fortuito, da força maior, do imprevisto. Então, é uma semana aí que tem que ter o plano A e o plano B. Não deu certo o plano A, opa, eu tenho uma cartinha na manga, o plano B. Então, é um período de vocês terem esse jogo de cintura e ter frieza. É uma semana de usar mais a cabeça do que o coração. Então, ter esse jogo de cintura e frieza. O que acontece é que as coisas, o destino leva, né? Então, tem que trabalhar um pouquinho com a aceitação. Também não ficar se agarrando em árvore podre, né? Às vezes se agarrando num negócio ali que não tá dando resultado, deixa embora. Trabalha com aceitação. Essa carta ela traz um momento de desconstrução mesmo. Deixa embora o que não tá bom para abrir para um momento melhor. É um número 8, capricornianos. Vocês têm o poder essa semana de trabalhar com os imprevistos, mas tem que ser frio e deixar aí o que não tá bom, tá certo? E vamos agora para o pessoal de Aquário. Os aquarianos, sai a carta número 36 do baralho cigano, a última carta do baralho cigano, a cruz, né? O baralho cigano é composto de 36 cartas. Então, se essa carta é a última, é um 9, né? 3 mais 6 dá 9, vocês conseguem concluir o que vocês querem aí. Se tem coisa para fechar, para concluir, vocês conseguem concluir, né? Ela também é uma carta de corte, né? Como os capricornianos tiraram o caixão, os aquarianos tirando a cruz, é uma carta de corte, porém ela fala que a espiritualidade, né, ajuda a cortar o que não serve mais. Essa carta, aquarianos, ela é dúbia, ela é uma carta dúbia, ela é o sacrifício com a vitória. Então, a cruz fala uma semana às vezes um pouco pesada, que vai ter que trabalhar, se dedicar um pouquinho mais, mas tem o quê? A vitória. Então ela fecha ciclos e corta. A espiritualidade de luz leva o que tem que levar para as coisas se concluírem, para as coisas terminarem. E o símbolo da cruz é um símbolo espiritual. Por isso, é uma semana dos aquarianos terem contato com a espiritualidade. O traço horizontal da cruz representa nós, os seres humanos aqui na Terra. O traço vertical da cruz representa o quê? A espiritualidade. Então a cruz é o contato do ser humano com o quê? Com o espiritual. Então é uma semana que vocês devem ter o contato com a espiritualidade, fazer oração, se conectar com a espiritualidade, porque vai fechar algumas coisas espiritualmente, vai concluir algumas coisas espiritualmente, a espiritualidade vai ajudar, mas às vezes vai ter que trabalhar um pouquinho mais em cima para ter a vitória, tá certo? Então a última carta do baralho cigano fala que vocês têm uma experiência para concluir o que vocês querem, né? Para fechar o que vocês querem. E a espiritualidade de luz sempre conectada com vocês essa semana para conseguir a vitória, mesmo que tenha que trabalhar um pouquinho mais. E o último signo da roda zodiacal é Peixes, né? Os piscianos, sai a carta número 9, que é a carta do buquê. O buquê, o ramalhete, né?
Olha o número da carta, 9. 9 fecha com vitória e alegria. A palavra-chave do buquê, piscianos, é vitória com alegria. Então vocês vão conquistar as coisas que vocês querem aí com muita alegria. Então é uma carta de celebração, de vitória, de conquista. É uma carta extremamente positiva. Ela traz a paixão. Faça as coisas aí com paixão, com carinho. Grupo, tá? Grupo. Faça parte de grupos, uma carta de Vênus. Faça as coisas com paixão e comemore aí as coisas que vão dar certo. E vamos agora para os aniversariantes da semana. Quem está fazendo o seu ano pessoal com as runas sai a runa do gelo, né? A Isa, a runa do gelo. As coisas vão acontecer no tempo que tem a acontecer. Não acelerem as coisas, tá? E sempre que sai a runa do gelo, faz aquela mentalização do sol que eu sempre ensino. Mentaliza de manhã o sol energizando vocês e mentaliza uma coisa que está parada já acontecendo. E acabou ali os 5 minutos da mentalização, agradece. Agradeço ao plano espiritual por ter resolvido essa questão. Então, a runa do gelo fala que não tem que apressar. Às vezes a gente fica acelerado, a gente fica agitado. Não apresse as coisas têm que acontecer no tempo que tem que acontecer. E essa mentalização do sol de manhã ajuda vocês a se energizarem e a acelerar coisas que estão paradas. E agora vamos lá para a pergunta mental. Mentaliza aí uma questão. Traz a mentalização aí de uma questão objetiva e o tarô vai ajudar vocês aí a resolverem. A estrela, gente, é um sim. Vocês vão conseguir resolver, vai ter inspiração, né? Quem é o povo das estrelas? É o povo cigano ajudando vocês. Um momento de acordos, de luz, de direção, de encontrar gente que ajude, né? A estrela é a carta das almas de afinidade. Então é um sim bem redondo, né? Vocês vão trazer essa direção para você, inspiração, tá? O povo das estrelas ajudando vocês aí. Então tem esperança, fé, que é um sim bem redondo. E vamos ver aqui para fechar com o Ogam. Vamos ver aqui o Ogam, né? Para fechar com o Ogam. Vamos lá. Olha, sai a última árvore, o Amamelis. É uma árvore que fala de contato com os deuses, de transcendência, do outro mundo ajudando vocês. A 25, o Amamelis, ela é a última árvore, vocês concluindo com os deuses abençoando vocês, o outro mundo trazendo a transcendência. Então tenha contato com a espiritualidade, que o Amamelis fala disso, né? Quem rege o Amamelis é o deus Mananã, que é o deus dos mares, e os mares para os celtas eram outro mundo. E para uma consulta mais completa, na consulta eu uso tarô, baralho cigano, runas e Ogam, tá? É uma consulta bem completinha aí. Vocês podem ligar para mim, mandar mensagem. Tem trabalho de limpeza espiritual, tem trabalho de numerologia, tem trabalho de curso, tá? O curso, vocês querem aprender? Curso de tarô, baralho cigano, runas e Ogam. Então, cursos oraculares, limpeza espiritual profunda. Você que está fazendo aniversário aí, numerologia, tá? Você vai aproveitar bastante o trabalho da numerologia e consulta oracular. É no 11 9 87 88 6000. 11 9 87 88 6000. E tem as redes sociais, o canal no YouTube, Facebook e Instagram, né? Evelyn Jimenez Sanches. Se vocês entrarem lá na rede social, vocês vão saber a energia do dia, tá? Se conectar logo cedo com a energia do dia. Então, canal no YouTube, Facebook, Instagram, Evelyn Jimenez Sanches. E tenha uma excelente semana.